Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Incansáveis Podcast. Esse podcast que nós temos o intuito de encontrar pessoas que são verdadeiros incansáveis. E hoje eu estou com um grande mentor aqui. O meu primeiro mentor do mercado imobiliário foi a pessoa que eu fui impactado com o ensino de educação do mercado imobiliário, Gui Volk. Seja muito bem-vindo, Fala, meu irmão. Murilo. Cara, prazer, uma honra estar aqui hoje, batendo esse papo contigo. Espero contribuir aí com a audiência, né? Através de conhecimento e experiência. Perfeito, meu irmão. Gui, queria que, para introduzir essa nossa conversa, tu explicasse um pouquinho qual é o teu trabalho hoje. O meu trabalho hoje eu atuo como corretor imobiliário, em Balneário Camboriú, principalmente Praia Brava, onde eu vendo imóveis de alto padrão, então eu sigo atuando como corretor. E, paralelo a isso, eu sou educador no mercado imobiliário. Então, através de diferentes programas de treinamento, através de palestras, que hoje ministro no Brasil inteiro, inclusive já com palestras internacionais, no currículo. Eu também tenho programas de mentoria, online, presenciais, enfim. Nosso principal programa é o Advisors, que é o nosso mastermind, né? O nosso programa high-end, aí vai, onde nós temos 4 encontros ao longo de um ano. Então, hoje eu divido a minha agenda entre corretor, né, e educador imobiliário. Que legal, Gui. E Gui, como que começou essa história de ser educador do mercado imobiliário? Você já estava no mercado? Como é que foi essa transição assim de você ser corretor e pensar na parte educacional? Até porque eu conversei com o Felipe, que é seu sócio também, né? E eu estava comentando com ele. Murilo, quando eu vim para o mercado imobiliário, cara, eu percebi que era muito precário de processos de educação. Era simplesmente tu entrava dentro de uma imobiliária, o dono te tacava lá dentro, te dava uma mesa e se vira. E eu vi em ti um processo. Quando eu comecei a pegar aquele primeiro e-book, acho que tu tem esse e-book até hoje, né? Eu vi que tu já tinha uma outra linguagem. Então, como é que começou essa história? Legal, esse e-book que você leu foi o primeiro material que eu desenvolvi quando eu comecei a trabalhar com educação. Então, para mim, inclusive, foi um material lançado no primeiro evento que eu fiz no final de 2019. Um produto que eu tenho bastante carinho por aquele e-book. Eu até tenho que dar uma olhada nele, que deve estar desatualizado, né? Mas, cara, vamos lá. Eu entro no mercado imobiliário em 2013, onde eu faço eu faço meu curso, né, meu TTI para desenvolver o Cresci, para garantir o Cresci. Atuo numa imobiliária como estagiário durante um período, durante 3 meses, sou demitido dessa imobiliária depois, porque por mais que eu atuasse como estagiário, logo no início dessa atuação eu já estava gerindo os corretores, né? Eu me tornei líder dos corretores em 3 meses. E aí, como alguém que tem um posicionamento, como alguém que enxerga as coisas muitas vezes de uma forma diferente como a forma como a empresa atua, e sendo que eu não tinha experiência, pelo menos não no mercado imobiliário, a pessoa me mandou embora, né? Então 3 meses de experiência na primeira imobiliária, fui mandado embora. E aí acabo ficando um tempo trabalhando como autônomo, também trabalhando em outras coisas que pudessem me gerar renda. Então trabalhei vendendo cartão de visita, vendendo comunicação visual naquele período. Até o momento que eu, num papo de academia, conheço um rapaz que está abrindo uma imobiliária. Ele me convida para conhecer o escritório, eu conheço esse escritório. E esse escritório estava no seu mês de fundação, né? E foi a empresa onde eu me tornei, de fato, corretor de imóveis e atuei durante 10 anos, né? Passando por diversas cadeiras. Como corretor, como gestor, como diretor comercial e também como sócio dessa imobiliária, né? Sendo responsável, inclusive, pela expansão dela, onde nós iniciamos aquela empresa em Balneário Camboriú e depois expandimos aqui para Itapema e para Itajaí em paralelo. Então, foi ali que se forma a minha carreira como corretor de imóveis de fato. E tive um primeiro ano muito bom, né? Demorei 3 meses para fechar minha primeira venda, foi Minha Casa Minha Vida em parceria. R$145 mil, né? O valor do imóvel, não da comissão, em parceria, então divide no meio, né? Entre você e o corretor parceiro, e o que sobra eu dividia com a imobiliária. Demorou 3 meses para fechar a venda. Cara, eu acho que eu paguei uns R$500 para fechar aquela venda. E se naquele momento, né, quando eu fecho essa venda, eu penso assim, se isso aqui for atuar no mercado imobiliário, se isso aqui é ser corretor de imóveis, eu estou preocupado. Mas 1 mês depois, eu acabo concluindo a primeira venda de um imóvel de alto padrão. E aí isso em Balneário, tudo em Balneário. Tudo em Balneário, né? Eu atuei em Balneário durante a maior parte do tempo que eu atuei como corretor. Certo. Então eu fecho minha primeira venda de imóvel de alto padrão e aí eu penso assim, cara, eu gostei, é isso aqui que eu quero fazer
me identifiquei com o perfil de cliente, perfil de produto e com o perfil de negócio de uma forma geral, né? Porque muitas vezes quando você fala que atua com imóvel de alto padrão, muitas pessoas pensam, você atua com imóvel de alto padrão por causa do dinheiro, porque ganha mais e tal, muito fácil, então atuar nessa área e tal. Mas não é bem assim. Se fosse pensar só no dinheiro, talvez eu poderia trabalhar com fazendas. Outra vez, como meu antigo sócio trabalhava somente com permuta para... Somente não, né? Mas especializou na parte de permuta por área construída com construtoras, Sim. que é algo que dá muito mais dinheiro do que a venda de imóvel de alto padrão no varejo. Né? Então não se trata do dinheiro, se trata... É claro que a remuneração ela é importante, mas se trata de se identificar com o perfil de produto, perfil de cliente, com o perfil de negócio, que é o perfil de venda que é realizado. Então eu me identifiquei com a venda de imóvel de alto padrão, isso já no meu primeiro ano, e resolvi nichar. Resolvi trabalhar prospectando imóveis nesse perfil, prospectando clientes nesse perfil, me relacionando com pessoas nesse perfil, aprendendo tudo que eu precisava aprender para vender mais imóveis de alto padrão, porque é aquilo ali que eu queria para minha vida. E meu primeiro ano foi muito bom. Né? Meu primeiro ano como corretor de imóveis eu atingi um resultado bem relevante para quem estava começando no mercado imobiliário. Entra no segundo ano e eu fico de janeiro a dezembro sem vender, 12 meses sem venda. É um período extremamente difícil, você começa a duvidar. Você questiona de tudo. Você questiona tudo. Quando o corretor de imóveis passa um período sem venda, ele passa por diversos estágios. O primeiro estágio é buscar culpados. Né? Então, o culpado começa de fora. O culpado é o governo, o culpado é a economia, o culpado vai chegando mais perto. O culpado é o cliente, o culpado é a imobiliária. Ele vai terceirizando responsabilidades. Depois ele começa a trazer a responsabilidade para si. Só que ele traz num efeito negativo, no sentido de talvez eu não seja tão bom, talvez a profissão não seja tão boa, talvez isso aqui não seja para mim. Porque tu olha para o lado, tu vê corretores da tua imobiliária vendendo. Sim. Então, peraí, a economia não é um problema, o governo não é um problema, a imobiliária não é um problema, o cliente não é um problema. O problema sou eu. Só que aí alguns corretores vão entender que eles são o problema e vão desistir da profissão. Outros vão assumir que eles são o problema e vão aceitar continuar na profissão mesmo não tendo performance. E essa é a maioria do mercado. Que se você conversa com os corretores de imóveis em geral, eles não se veem como profissionais de alta performance, mas eles aceitam se manter na profissão mesmo, não atuando em alta performance e não buscando recursos necessários para que eles possam atuar em alta performance. Eles se acomodaram com aquela posição de baixa performance e para eles está tudo certo. Mas eu fui pelo outro lado. Eu fui pelo lado de, tá bom, eu não sou bom o suficiente agora, ainda, com os recursos que eu tenho. O que eu preciso desenvolver para que eu possa ficar bom e possa atingir alta performance? O primeiro ano eu fui bom, fui bem, vendi bem, atendi clientes, fechei venda, prospectei imóveis. O que está faltando? Ganhei dinheiro, troquei de carro. Mas nesse primeiro ano, Gui, tu já tinha alguns processos definidos ou ainda era algo muito vago assim? Como é que era esse primeiro ano? Porque tu não tinha tanta experiência, né? Primeiro ano foi feeling, cara. Foi feeling de quem trabalha com vendas há muito tempo. Não vou dizer que foi sorte, porque não foi ao acaso. Porque teve esforço envolvido. Cara, hoje o corretor de imóveis ele quer tudo na mão. Sim. Ele quer entrar na imobiliária, ele quer ter imóveis cadastrados, ele quer receber lead, ele quer que o lead já saiba o que ele quer comprar, que já queira visitar, que já mande proposta, que já feche aquele negócio para ele ganhar o dinheiro dele. Né? E quando aparecem barreiras nessa jornada, ele começa a paralisar diante dos problemas. Eu não tenho imóvel para o meu cliente, então não vou conseguir vender para esse cliente. O lead que entrou não me respondeu, então esse lead não é bom. O cara me respondeu, mas ele parou de responder. Então ele não está tão interessado. E assim ele vai arrumando justificativo. Sim. E aí ele não faz o que precisa ser feito para ele poder avançar nessa jornada. Então, o corretor ele quer tudo de mão beijada. E eu desde o começo entendi que eu não ia ganhar nada de mão beijada. Então, desde o meu dia 1 como corretor de imóveis, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a rua. Sim. Porque eu disse assim, eu sentei na frente do computador e disse, eu não tenho cliente para entrar em contato, eu vou ter que ir para a rua. Eu andei por todas as ruas de Balneário Camboriú, batendo de porta em porta, conversando com o zelador, com o porteiro, com pessoas que eu conhecia e buscando prospectar imóveis. E eu chegava, às vezes eu via uma placa com um anúncio de uma imobiliária, eu ligava para a imobiliária para perguntar, cara, eu vi que vocês têm um apartamento à venda aqui, qual que é o apartamento, qual que é o preço, qual que é o tamanho? Por quê? Porque como eu não conhecia nada do mercado, eu precisava entender
quanto custa, que tipo de configuração eu encontro, qual que é o valor do metro quadrado, qual que é o número de vagas, o que tem área de lazer, o que eu tinha disponível no mercado. Sim. Então eu ia de rua em rua, eu fui em todas as ruas do centro de Balneário Camboriú a pé, visitando prédio por prédio para eu poder conhecer o mercado. Sim. Então nada veio de graça, não pode dizer que foi sorte. Eu estava na rua prospectando imóvel, tive sucesso nessas prospecções? A maioria das vezes não. A maioria das vezes eu voltava para o escritório cheio de contato, com pouca prospecção, era muito esforço e pouco talento, entendeu? E zero processo. Mas dali surgiram prospecções, surgiu o conhecimento, né? Tanto que hoje você fala o nome de qualquer prédio de Balneário Camboriú, eu sei onde é que fica. Se você mostra uma foto de uma fresta de uma janela, eu sei qual que é o edifício, porque esse tempo de chão, de estrada aí na cidade me proporcionou isso. Então não foi sorte. Mas foi o que o meu feeling, a minha capacidade braçal foi capaz de alcançar. Um primeiro ano de resultado. Sim. O segundo ano, o feeling não foi o suficiente. E aí a gente tem um impacto emocional. O corretor de imóveis ele sofre um impacto emocional quando ele vende, que é um impacto positivo muitas vezes e que leva ele a uma celebração que deveria ser algo excelente, que deveria servir como fonte de motivação para que ele quisesse vender mais e mais e mais. Sim. Mas muitas vezes serve como fonte de acomodação, que aí ele vende, bota dinheiro no bolso, fica tranquilo, paga as contas, agora ele pensa, ufa, agora eu vou relaxar. Só que aí ele para de correr, e aí quando ele para de correr, a corrida que você não faz hoje é o quilômetro que falta amanhã. E aí quando ele percebe, passou 1, 2, 3 meses, ele ficou sem vender e ele está correndo atrás da máquina de novo. Por outro lado, ele também sofre um impacto emocional. Quando ele fica sem vender, ou ele perde venda, ou um cliente desiste de um negócio, ou passa um longo período sem fechar negócio, sem entrar comissão. E aí, nesse momento, tem 2 tipos de corretores também. Tem o corretor que, diante de uma circunstância adversa, ele vai lá, trabalha mais, se dedica mais, se esforça mais para atingir o resultado. E tem aquele que se desmotiva, se deprime, e esse impacto vai gerando uma bola de neve negativa e que lá no final das contas o saldo final é o corretor não acredita mais na própria capacidade de gerar venda. E aí o resultado a gente já sabe. Período longo sem vender e foi o que aconteceu comigo. Sim. Né? Então passo por esse processo, 12 meses sem vender, vira o ano e no ano seguinte começa a performar. Primeiro mês já com 4 vendas, segundo mês com 3 vendas, quarto mês, terceiro mês eu já estava com todas as contas em dia, porque antes eu estava devendo todo mundo, né? Já estou com todas as contas em dia e aí as coisas começam a mudar. Sim. Mudo de casa, troco de carro, aliás, compro um carro, porque o meu tinha sido roubado ainda por cima do ano que eu fiquei sem vender, né, para ajudar. E aí a minha vida financeira começa a mudar. E aí eu tenho esse terceiro ano foi o primeiro ano de um novo ciclo. Um ciclo em que eu começo a entender a dinâmica para que eu possa ter recorrência nas vendas. E aí foram anos sequentes, né, de vendas recorrentes e que foram extremamente prósperos para mim. Né? Eu mudo a minha condição de vida, eu saio da casa dos pais, eu vou para um imóvel para morar sozinho, depois eu vou para um imóvel melhor, depois eu troco de carro, depois eu troco para um carro melhor. E assim é a minha condição de vida, assim eu posso comprar minhas coisas, assim eu posso viajar, posso começar a realizar algumas coisas que eu tinha sonho, desejo que durante aquele período que eu fiquei 12 meses sem vender, eu não podia fazer. E tu vê, né, Gui? Por exemplo, tu falou ali, claro, teu primeiro ano foi bom, né? Mas foi praticamente 3 anos para tu começar a ter uma constância no mercado. E às vezes eu vejo o corretor entrar 3 meses, 6 meses na profissão e já se desanimar. Porque justamente hoje, com o acesso à informação como nós temos, acesso à internet e a mensagem que é vendida muitas vezes dentro da internet, as pessoas acabam se desmotivando muito rápido. Tu percebe isso também? As pessoas, às vezes, num curto período de tempo, elas querem ter um resultado grande. Aí, por exemplo, como é que eu vou me comparar com o Gui, que tem 10 anos de mercado, sendo que eu tenho, 3 anos de mercado imobiliário, na venda imobiliária? Então, esse caminho também da constância, da pessoa ter resiliência dentro do mercado, ele é fundamental. Murilo, o delta tempo favorece quem faz um trabalho correto. Uhum. Se você hoje não atinge o resultado que você deseja atingir, ou porque você não está fazendo um bom trabalho, certo. Ou você até pode estar fazendo um bom trabalho, mas não faz o trabalho por tempo suficiente. Uhum. E um problema dos corretores, e eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, é o imediatismo do resultado. As pessoas esperam ter um resultado imediato sobre aquilo que fazem, porque antigamente a gente não tinha nem internet. Uhum. Aí você precisava, e você não tinha celular, você tinha um telefone fixo. Você queria falar com a tua namoradinha, você tinha que ligar para ela no telefone fixo, a mãe dela ia atender.
Talvez tu desse um toque e esperasse que ela soubesse que era você e depois te retorna a ligação. Senão tu ia ter que ir lá falar com a patroa que tu nem conhece. Sim. E dizer assim, oi, dona Joana, tudo bem? A fulana se encontra. E aí você falava com a sua namorada. Era um processo mais lento do que você simplesmente mandar um WhatsApp. Sim. Aí depois vem a internet discada, né? Que demora uma eternidade para funcionar, mas que permitia que a gente conseguisse conversar com as pessoas sem que necessariamente eu tivesse que fazer uma ligação e falar com a mãe ou com o pai, por exemplo, daquele crush que você tem. Aí depois a gente começa a ter uma internet mais rápida, né? E aí vários sistemas vão permitindo que a gente tenha uma conversa mais interativa com as pessoas mais próximas, né? Por exemplo, o MSN, eu usava muito. E depois outras redes sociais que permitem que a gente tenha contato com pessoas que a gente nem conhece. Orkut, que depois evolui para Facebook e tudo mais. Então, tudo vai ficando mais rápido, né, ao longo do tempo. E a nossa sociedade ela vai se acostumando com isso. Só que nem tudo acontece rápido. Sim. A gente vive esse resultado, esse reflexo da geração atual que espera tudo com velocidade. E quando começa a sua nova profissão, a sua nova atuação, ele espera também que o resultado venha com velocidade. E a gente sabe que, no final das contas, isso não acontece. Porque é necessário um tempo de maturação para que você possa atingir um resultado, principalmente um resultado recorrente. Perfeito. Porque a venda com recorrência, ela vem através de negócios que você desenvolve com novos clientes e com clientes existentes. Sim. Não tem como você vender com recorrência só para novos clientes. Então, trabalhar só para novos clientes, você não vai conseguir vender com recorrência. Por quê? Porque dificilmente você vai conseguir manter esse fluxo recorrente de venda para novos clientes, porque a jornada é mais longa. Sim. Tu tem um tempo de conscientização, um tempo de maturação do relacionamento, identificação de necessidade, expectativa, desejo, sonho, dores. Tu tem um processo em que você precisa conhecer o cliente para conseguir atendê-lo. E que leva tempo. E que leva tempo. Você tem uma limitação de quantas pessoas você consegue fazer isso de forma simultânea, até você conseguir cumprir aquela jornada e finalmente chegar na venda. Então, tu não consegue vender de forma recorrente só atendendo novos clientes. Você precisa também de clientes que você já fez negócio. Por isso que o tempo ele se faz necessário para que você possa formar essa carteira de clientes. Da mesma forma que muitas vezes, e não vou falar que sempre, mas muitas vezes você não consegue viver só da tua carteira. Sim. Porque por mais que você tenha uma carteira sólida de clientes que compram com você, você precisa estar sempre buscando novos clientes. Não estou falando que você precisa necessariamente de canais como rede social, Instagram, YouTube, qualquer coisa do tipo. Mas mesmo que você trabalhe no offline, você precisa buscar indicações, recomendações de pessoas que já compraram com você, criar relacionamento com pessoas que podem comprar de você. Então é necessário... A venda com recorrência ela parte desses dois pilares, de você conseguir atender novos clientes e manter a sua carteira. Então o tempo ele se faz necessário para que você possa fazer isso. E a necessidade de prospectar novos clientes sempre. Então, um corretor que ele não respeita o tempo, dificilmente ele vai ter sucesso. Perfeito. Porque ele vai ser impactado pela frustração de não vender, isso vai causar um impacto na sua motivação, e essa falta de motivação vai fazer com que ele não enxergue o que ele precisa fazer para sair do lugar onde ele está. E eu falo isso como alguém que ficou um ano inteiro sem vender. Sim. Então, sei do que eu estou falando. Infelizmente, eu tive essa experiência. E aí, passado esse processo... eu começo a vender com recorrência durante anos consecutivos, a minha vida muda. E eu lembro que eu fechei uma venda e que eu tinha que entregar um apartamento. Dá uma baixada no ar. Um pouquinho. Pode seguir, tá com calor? Não? A calor, sempre calor, mas tá com barulho? Não, é porque eu tô com calor. Não, baixa. Ah, eu tô começando a ficar com calor. Ah, eu tô sempre com calor, então pra mim tá tudo certo. 19, daqui a pouco eu vou dar uma olhada pra ti, só vou pedir pra aumentar um pouquinho. Desculpa aí. De boa. Então, um tempo depois, eu fecho uma venda logo no início do ano, eu tinha que fazer a entrega desse apartamento, eu fui lá, comprei uma cesta, era uma venda em parceria, o cliente era meu, o imóvel não era de uma parceira, eu compro a cesta, estaciono o carro na frente do prédio que eu vendi o apartamento, vou para a porta de trás, pego a cesta, entrego para a corretora parceira, a parceira ia deixar no apartamento aquela cesta, quando eu vou entrar no meu carro, tem alguém dentro do meu carro. Esse rapaz, ele acaba vindo para cima de mim, eu digo, cara, sai daqui, né, eu preciso trabalhar, não dou bola, nisso ele me dá uma rasteira, eu caio, quebro o meu joelho, quebro o meu punho. Caraca! E fico 3 meses trancado dentro de casa, sem conseguir andar, sem conseguir me locomover, sem conseguir fazer muita coisa sozinho, né.
Mas essa situação, o cara queria te roubar, no caso? Ele estava no meu carro para roubar o carro, né? Tá. Só que eu tava com a chave... Aí ele roubou esse teu carro ou foi outra situação que tu falou que foi... Não, eu tive 2 carros, só que esse carro não foi roubado. No final das contas, não foi. A história se desenrola com eu levantando, dando os cascudos nele e sair correndo. Mas o ponto depois dessa tentativa de assalto, que eu não entendo como algo natural, sim, por assim dizer, porque Balneário Camboriú é uma cidade extremamente segura, nunca aconteceu nada, eu moro lá há 34 anos, sim, desde que eu nasci, então é uma cidade que não é um episódio comum. Certo. Numa quinta-feira, ao meio-dia, um assalto ao carro, isso não faz sentido. Sim. Então, para mim, não foi uma causa natural, foi uma causa sobrenatural. E eu já entendi isso no dia 0, no dia que aconteceu, eu sabia. Fui para o hospital, um amigo meu pegou meu carro, me levou para o hospital, fiz o que tinha que fazer, à noite eu estava em casa e pensando, Deus, o que você quer comigo? Porque isso aqui ter acontecido não é à toa. E passei a refletir nos 3 meses seguintes que eu não conseguia andar, sem sair de casa, sobre o que ele esperava de mim. E aí me vem uma crise de legado, né? Se algo tivesse acontecido comigo, o que eu teria deixado? Não era casado, não tinha filhos. Pensava, cara, não tinha deixado nada para ninguém. Eu teria ido e nada teria ficado, né? Aí eu comecei a pensar, será que eu poderia trazer alguma contribuição de alguma forma, deixar um legado através de algum impacto que eu poderia causar em alguém de alguma forma? E comecei a pensar de que forma eu poderia fazer isso. Eu disse, cara, e se eu começasse a falar para o Guilherme de alguns anos atrás, que ficou um ano inteiro sem vender, o que ele precisava fazer para vender? E aí, depois que eu volto às minhas atividades como normais, né, eu volto a vender, inclusive, fecho algumas vendas, inclusive, para botar o caixa em dia, e aí eu lembro que eu pego, num dia comum, assim, pego o celular, começo a gravar stories e começo a falar como eu achava que o corretor deveria se comportar. E assim começa a minha atividade de educador no mercado imobiliário. Na época eu tinha 1.000 corretores, quando eu comecei a fazer publicações, em um mês eu perdi 200, né? Porque as pessoas começam a ver um conteúdo e não têm interesse em assistir sobre ele. E aí começa a compartilhar, daquilo começa a fazer lives. Na época as lives não eram divididas, então eu começo a convidar pessoas para ir até o escritório para gravar live comigo, começa a falar sobre as práticas de um corretor de imóveis que quer vender com recorrência, começa a falar sobre a forma como ele deve se comportar, se vestir, atender seus clientes. E aí, nisso eu lanço o primeiro evento, foi o Talk Show Corretor Alto Padrão. Lá eu lanço o e-book, né, 7 passos para vender sempre. E aí, 3 meses depois, eu já lanço o segundo evento, o segundo Talk Show Corretor Alto Padrão. O primeiro evento com 165 corretores, o segundo com 250. Aí lanço o primeiro curso, que foi o Corretor Alto Padrão Class, então, onde eu ensinava a se tornar um profissional de alto padrão, independente do padrão de imóvel que trabalha. Eu acredito que o corretor de imóveis deve oferecer um alto padrão de experiência ao seu cliente, então o Corretor Alto Padrão Class ele vem com esse propósito de trazer ferramentas, recursos, conhecimento para que o corretor possa oferecer um alto nível de experiência para os seus clientes. E aí vem a pandemia. E aí, desde a pandemia, dia 1 da pandemia, live todos os dias, lanço... Salto, né? Lanço um talk show online, 2.000 pessoas se inscrevem. Legal. Lanço segunda, terceira, quarta, quinta turma desse Corretor Alto Padrão Class. Essa turma era já online? Era formato? Era um formato com aulas gravadas e aulas... era síncrono e assíncrono, né? Então, aulas gravadas onde a pessoa podia assistir a hora que quisesse, né? Formato de infoproduto, e aulas ao vivo, que era um formato de bônus aí, onde a gente tinha encontros... Isso é o que, 2019? 2020, né? Na pandemia. 2020? Ah, tá. Final de 2019 foi o primeiro evento, 2020 foi o primeiro encontro, assim, foi o primeiro curso, né? E aí, pós-pandemia, sigo lançando infoprodutos, sigo lançando cursos, começo a palestrar nos eventos, logo depois que a pandemia passa, começam a me chamar para palestrar nos eventos, então participei de vários eventos online, depois comecei a participar de eventos presenciais, e começou a se tornar parte da minha rotina. E aí sou eleito uma das 100 pessoas mais influentes do mercado imobiliário do Brasil, o outro canal me colocou como um dos 50 maiores influenciadores do mercado, entrei nos top 3 maiores educadores do Brasil, fui eleito o segundo maior educador do país, do mercado imobiliário, e assim vai se desenvolvendo. Em 2023 eu faço um evento em Balneário Camboriú para 1.500 pessoas, o Jogo no Hard Experience, onde eu trago pessoas de outros mercados, inclusive, né? Felipe Tito, Bruno Perini, Pedro Superti, pessoas que são referência para mim de alguma forma, Carlos Ferreirinha também,
trago pessoas de referência de diversos setores para trazer conhecimento para o mercado imobiliário. E aí a gente faz o Jogue no Hard Experience, que foi o marco de uma nova fase, onde morre o corretor alto padrão e nasce o Jogue no Hard Academy. Legal. E a partir do Jogue no Hard Academy a gente começa a lançar um novo formato de conteúdo, novo formato de produto. A gente começa a trabalhar só com produtos de high ticket, como a gente chama no mercado digital, né? Sim. Então, mentorias online para corretores, agora a Level Up, que é uma mentoria para corretores, o Manager, que é uma mentoria para gestores, o Advisors, que é o nosso programa de Mastermind, Closer, uma imersão para corretores, o Roadmap, uma imersão para gestores. Então, uma série... O Jogue no Hard Academy, ele nasce com o intuito de trazer o Jogue no Hard Academy nasce com o intuito de trazer conteúdo para corretores e para gestores, através de diferentes programas e modalidades e modelos de produto, atendendo um novo entendimento de que eu tinha que treinar não somente os corretores, mas também os gestores do mercado imobiliário. Porque assim como o corretor de imóveis, ele vem muitas vezes ao mercado sem ao devido preparo, Sim. porque alguns podem não ter formação nenhuma, outros têm até formação em outra área, mas ele vem para o mercado imobiliário sem um preparo específico. E o curso que o permite, que o credencia para ser corretor, não o prepara para ser profissional. Sim. Então eu entendi que eu precisava desenvolver esse profissional desde o início do meu trabalho na educação. Só que eu percebi que também o gestor, ele se torna gestor sem o preparo para tanto se tornar gerente como dono de uma imobiliária. Muitas vezes é um corretor de imóveis que percebe que ele tem a capacidade, às vezes, de investimento para abrir um escritório. Sim. Às vezes ele tem a vontade de empreender e aí ele vê, por estar no mercado imobiliário, a oportunidade de abrir uma imobiliária. Ou às vezes até alguém de fora que nem atua no mercado, mas enxerga esse mercado como um nicho de oportunidade e ali ele conecta pessoas para atuar, né? Criando um organograma, ele coloca alguém para gerir muitas vezes, corretores embaixo, e ele nem sabe como é que funciona o balcão do mercado imobiliário, mas Sim. ele bota a grana e espera trazer resultado. E aí eu percebo que existe uma dor latente aí. O gestor também não está preparado para ser gestor. Então, o que era antes corretor alto padrão se torna Jogue no Hard Academy com o intuito de preparar corretores e gestores para atuar na mais alta performance, que aí vem associado ao nome Jogue no Hard aí também. Então, eu até ia comentar, o Jogue no Hard já virou um bordão, na verdade, teu, né? Ele está muito conectado com a figura do Guy Volk, né? Jogue no Hard é um bordão, né, cara? Na verdade, é um bordão que se tornou evento, que depois se tornou empresa, exatamente, né? Legal. E Gui, tu conta uma história, sempre nos eventos que eu participo contigo, tu sempre finaliza contando um pouquinho do storytelling por trás desse Jogue no Hard. Eu achei, cara, fantástico, eu queria que tu compartilhasse com o pessoal da nossa audiência aí. Quando eu era criança, eu ganhei um videogame da minha mãe, jogava sozinho, e depois a gente se muda de apartamento, faço novos amigos, e sempre que eu jogava com eles, eu perdia. Cara, eu jogava futebol, perdia, eu jogava jogo de corrida, perdia, jogo de luta, eu perdia. Aí um dia eu tava indignado, né, cara, competitivo, ali pro Juninho, meu amigo, e perguntei, cara, por que toda vez que a gente joga eu perco de vocês? Aí ele falou, Guilherme, porque a gente joga no hard. Como assim? Na hora de escolher o nível de jogo ali no começo, a gente escolhe o nível hard. Aí, como a gente treina no hard, a hora que a gente joga com você fica fácil. Eu disse, então quer dizer que eu tenho que jogar no hard. Ele falou, aí você se prepara melhor, né? Eu falei, então eu vou fazer isso pro resto da minha vida. E aí eu começo, né? Acho que a minha vida, desde criança, ela é setada dessa forma, né? A mentalidade é desenvolvida dessa maneira. Eu entro nas artes marciais, eu me torno faixa preta, segundo dan, campeão brasileiro, vice-campeão sul-americano, vice-campeão mundial, representei o Brasil nos Estados Unidos, só não entro no taekwondo olímpico porque a minha federação não era olímpica. Entendi. Entrei no ranking dos 10 melhores da América do Sul, os 10 melhores do mundo, né? E durante 4 anos consecutivos fiz parte do top 4 brasileiro, dos 4 melhores do Brasil. Então tive uma grande ascensão dentro da arte marcial. Eu sofro uma lesão que me impede de lutar, entro em um outro mercado totalmente oposto ao mercado da arte marcial, que é o mercado da moda, né? Eu começo como panfleteiro, entregando panfletos, depois disso eu começo a coordenar um time de divulgação, por assim dizer, que começa com 2 pessoas, depois 4, depois 5, depois... Isso era nível balneário ou nível Brasil, né? Era... A parte de modelo. O que a gente fazia era a nível estadual, a gente prospectava modelos, talentos, né, inicialmente em todo o estado de Santa Catarina,
e levava esses modelos para as principais agências de São Paulo e Rio de Janeiro, e depois a gente negociava até mesmo com agências internacionais, dependendo do tipo de modelo. Então eu com 20 anos de idade, eu coordenava um time já com 10 pessoas, me torno gerente dessa agência, me torno sócio dessa agência. Com 22 anos, eu faço um evento em Balneário Camboriú para 1.200 pessoas, onde eu faço todas as 1.200 vendas, fecho a logística de todos os ônibus que vieram para Balneário Camboriú, fecho com todas as agências de São Paulo e Rio que vieram para Balneário Camboriú para avaliar esses modelos, faço a entrevista, a avaliação de cada um desses modelos, né, nas suas cidades, para que eu pudesse trazê-los. Isso com a equipe que eu formei na época. Eu tinha 22 anos. Ô Gui, tu percebe que nada por acaso, né, cara? Tudo que a gente faz, tudo que acontece, às vezes a gente olha de fora, dentro das redes sociais, enfim, a gente sempre toma... a gente sempre tem preconceitos, digamos assim, com as pessoas. Não um preconceito no mau sentido, mas a gente sempre julga achando que aquele caminho daquela pessoa foi mais fácil, foi fácil. Mas olha só o teu know-how. Quando tu entrou no mercado imobiliário, tu só foi enxergando as oportunidades que tu já tinha os teus inputs. Então foi isso que foi te desenvolvendo também, né? Porque, claro. Tu falou 20 anos, fazer um evento para 1.200 pessoas, cara, é muita coisa. É muita coisa. Porque hoje no mundo da internet, a gente vê 100 curtidas, a gente já acha uma coisa tipo absurda. Já é pouca coisa. Mas tu bota 100 pessoas para tu falar para 100 pessoas. Cara, já é uma coisa assustadora. O meu trabalho na agência de modelos basicamente era o seguinte, eu visitava todas as cidades de Santa Catarina. Cada semana eu ficava hospedado numa cidade diferente. Então eu conheço todas as cidades de Santa Catarina. A equipe de divulgação, e eu ia junto também, 6 horas da manhã estava na frente de escola, entregando panfleto, convidando as pessoas para participar de um evento que ocorreria sempre nos finais de semana, sexta ou sábado. Ao longo da semana a gente passava das 6 da manhã até 9 horas da noite divulgando, e no final de semana aconteceu o evento. No evento a gente falava sobre a profissão, falava sobre a agência, e no fim fazia a venda para aqueles que fossem aprovados. Certo. Esse resultado eu passava nos finais de semana, após o evento, então eu ficava sábado, domingo, às vezes segunda-feira naquela cidade, dizendo quem foi e quem não foi aprovado, e depois, aqueles que foram aprovados, eu era responsável por fazer a venda para aquela pessoa. Na época, a venda era levar essas pessoas aprovadas para as agências de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, então a gente tinha essas viagens para São Paulo. Que é o maior mercado do Brasil, onde a coisa acontece é São Paulo, né? Sim. Apesar de a gente agenciar também na nossa agência que ficava em Blumenau. Mas eu era sócio do projeto de prospecção, né? Eu era o que a gente chama de scouter, né? Entendi. Então eu agenciava esses modelos em todas as cidades de Santa Catarina, levava esses modelos para São Paulo e Rio, e a gente foi visitando cidade a cidade, prospectando esses modelos, e esse era o trabalho. Depois disso, depois de 2 anos fazendo esse trabalho, a gente fez um trabalho de repescagem. Ou seja, deixa eu ver de novo aqueles modelos e ver se eu consigo aproveitar algo para a gente trazer uma nova oportunidade. E essas pessoas eu levei para o evento de Balneário Camboriú. Entendi. Então eu visitei todas as cidades de novo, palestrando de cidade, passando quem foi e quem não foi aprovado, fechando a venda desse novo produto. Então era uma segunda venda, né? Uma venda que não tinha sido feita antes, sendo feita dessa vez. Então, dessa forma, eu com 22 anos de idade faço esse evento para 1.200 pessoas. Foram 6 meses de trabalho para conseguir realizar o evento que aconteceu em Balneário. Então, foi muito bom para mim como experiência, porque eu coordenei um time absurdo, fiz todas essas vendas e tive a oportunidade de atuar em diversas formas, né, em diferentes posições. Eu fui do panfleteiro ao vendedor, a pessoa que cuida da logística, então eu tive a oportunidade de fazer muita coisa, e isso me deu capacidade, eu entendi, cara, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Só que aí com 23 anos de idade eu tenho burnout. Caraca, 23. Imagina, eu trabalhava de domingo a domingo, né, cara? Eu não descansava, não tinha família, não tinha amigo, porque eu trabalhava com a minha equipe. Sim. Aí tu imagina, eu era o chefe, com 20 anos eu era o chefe da equipe, eu era mais novo. Então as pessoas, elas acordavam comigo 6 horas da manhã, a gente dormia no mesmo quarto, botava 4, 5 pessoas no mesmo quarto. Entendeu? Às vezes saía aquela gurizada, saía no dia de semana, saía para arrumar mulher, arrumar homem, e voltavam à noite e era uma bagunça. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a crescer dentro da empresa foi dizer assim, cara, eu quero um quarto separado. Então, eu não tinha amigos, né? Eu viajava todas as cidades de Santa Catarina, morando em hotel, que parece luxuoso de um lado, mas a gente buscava os hotéis mais baratos para economizar. E aí eu não tinha família, não tinha namorado, não tinha tempo para fazer nada, não tinha tempo de lazer. Eu trabalhava de domingo a domingo das 6 da manhã às 10, 11, às vezes meia-noite. Então, depois de fazer isso muito tempo, né, eu com 23 anos tenho burnout, e aí a única coisa que eu quero é voltar para casa.
torrei todo o dinheiro que eu ganhei na agência, né? Eu lembro que depois do evento que eu fiz, eu comprei um carro zero e tal. Cara, eu torrei todo o dinheiro que eu tinha para tentar suprir a carência emocional, o buraco que tinha dentro de mim. Sim. E volto para casa só querendo começar de novo, porque eu não aguentava mais. E aí tem um período sabático ali, até o dia que é interessante, cara. Teve um dia, meus pais nunca tiveram dinheiro, mas eles sempre foram bem relacionados. Sim. Um dia eles me chamam para um jantar, um ferino. E nesse ferino está o dono de uma das principais consultoras de Balneário Camboriú. E ele me pergunta, Guilherme, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Tinha acabado de sair da agência de modelos e não tinha clareza ainda de qual seria o próximo passo. Ele falou, tá, no que tu é bom? Eu falei, cara, eu já trabalhei em artes marciais e já trabalhei em agência de modelos. Mas o que eu sou bom? Eu vendo até areia na praia. Ele falou, então se torna corretor de imóveis. Nenhuma profissão remunera tão bem alguém que trabalha com vendas quanto a profissão de corretor de imóveis. No dia seguinte eu fui atrás de uma escola para poder só um startzinho ali, fazer meu TTI e garantir o meu Cresci. Então ali começa a minha jornada no mercado imobiliário. Que legal, Gui, que legal. Então entendi que o teu porquê foi realmente para você deixar um legado, porque você se sentia vago. Tu já estava ganhando dinheiro ali, já tinha a tua estrutura financeira consolidando e tu viu que tu realmente precisava deixar um legado. E realmente, hoje tu está deixando um legado para o mercado, como eu falei anteriormente. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu vi muita carência de conteúdo. E não é só carência de conteúdo. Dentro das empresas, eu via que era carente de processos. E aí, quando a gente vai analisar os teus conteúdos, a gente vai para dentro do Advisor, que é o mastermind que você tem hoje como mentor à frente, você vê que a gente começa já a detalhar processos. E não é fácil, não vou falar que a palavra fácil, mas não é tão simples elaborar processos. Processos, eles precisam ser implementados, mas eles também, é aquele delta tempo que tu estava comentando, exige uma maturidade. Porque eu vou ser sincero, até conversei com o Felipe, eu absorvi muita coisa. Eu acredito que nesse ano que eu passei agora com vocês, claro, tem mais dois encontros, mas eu já tive um aprendizado de maturidade muito grande, profissionalmente falando. Mas para a gente implementar isso, leva tempo. Porque a gente precisa realmente fazer isso funcionar. E para isso funcionar, é muito colocar na prática, testar, errar, corrigir, que é o que a gente sempre fala nos conteúdos, né, Gui? Com certeza. Sabe que é muito louco, né? Porque eu fui aquele vendedor que eu não... Normalmente, como é que a gente distingue um vendedor? Na verdade, como é que normalmente as pessoas definem quem é um bom vendedor? Falam que o bom vendedor é aquela pessoa que fala bem. Sim. A pessoa fala bem, ela é uma boa vendedora. Cara, quando eu era criança, eu era tímido. Meu pai falava que eu falava para dentro e eu vivia me escondendo embaixo da saia da mãe. A mãe falava por mim. Então, assim, fui durante a parte da adolescência, era aquele meio nerd, assim, né, que... sofria bullying, introspectivo, então não tinha nenhuma capacidade de oratória, desenvolvimento social. Não consigo te imaginar assim, tá aqui. Aí eu entro na arte marcial e a arte marcial proporciona esse primeiro impacto com as pessoas, né? De eu ter que me expor às pessoas, porque a arte marcial é isso, você tá lutando na frente de todo mundo, né? Então eu começo a ser exposto e começo a me sentir confortável diante dessas circunstâncias. Depois disso eu começo a dar aula de artes marciais. Novamente eu sou exposto a uma situação em que eu tenho que falar em público, né? Então, pela falta de alternativas que eu ia encontrando, eu aprendi que eu tinha que desenvolver especificamente algumas habilidades. Então eu fui um vendedor que eu não era um vendedor nato, eu não sou um vendedor nato. Eu fui um vendedor desenvolvido. Não por processo, porque eu não fazia ideia do que era isso há 18 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com vendas, mas pela necessidade, pelo entendimento da necessidade do que precisava ser feito. Sim. E aí, uma característica minha é essencial, acho que é essa. A capacidade de fazer o que precisa ser feito. Cara, tem que fazer, eu vou fazer e deu. Entendeu? Então, quando eu tinha 16 anos de idade, eu entregava panfleto na rua prospectando alunos para a Academia de Artes Marciais. Eu tinha que bater de porta em porta, convidando as pessoas para fazer uma aula experimental gratuita, porque eu ganharia comissão a caso aquela pessoa se matriculasse. Não tinha opção de eu ser tímido. Eu tinha que ir lá, bater de porta em porta, sabe aquela coisa de bater palma? Ô, de casa. Seu João, tudo bem? Eu via que era um idoso, perguntava se tinha filho, perguntava se tinha neto.
Se eu via uma pessoa mais jovem, já perguntava se fazia alguma luta, fazia algum esporte. Não faz nada? Vem cá, a gente abriu uma academia aqui perto, assim. Pá. E aí eu ia testando, eu via que uma pessoa, para uma pessoa eu vendia de uma forma, para outra pessoa eu vendia de outra, para uma mãe eu vendia para o filho, e assim eu fui entendendo como eu tinha que desenvolver a minha abordagem para fazer o que precisa ser feito, né, e atingir o resultado que eu buscava. Então eu não era um vendedor nato. Né? Então não fui nem um vendedor de processo e nem um vendedor de habilidade comportamental desenvolvida. Não, foi o que eu preciso fazer para vender, bicho. Né? E aí ao longo do tempo eu vou desenvolvendo cada vez mais isso. Quando eu entro no mercado imobiliário eu tenho essa afinidade com vendas, com lidar com pessoas com o objetivo de vender e vou colocando isso em prática. Até o momento que só isso não é o suficiente. Sim. Eu preciso adquirir conhecimento sobre mercado imobiliário, sobre os processos do mercado imobiliário, sobre o processo de venda no mercado imobiliário. E quanto mais eu vou estudando isso, mais eu vou desenvolvendo a minha própria habilidade de vender e mais, além de me preparar para atuar como corretor, mais eu me sinto preparado também para atuar como educador. Sim. Agora, como educador, eu me obrigo a estudar ainda mais. Porque eu não posso partir do princípio de que eu sei tudo. Sim. Pelo contrário, quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu tenho mais a aprender. Então, eu coloco em prática, valido como corretor, tenho a oportunidade como gestor de colocar em prática através do meu time, então tornar replicável aquilo que eu faço. Sim. E depois, como educador, eu tenho o desafio de tornar replicável aquilo que eu faço com pessoas que eu não tenho um contato tão próximo quanto o meu time que está diariamente comigo. Sim. Então eu passo por todo esse processo. O processo de ser corretor, o processo de aprender a vender como corretor, a replicar dentro da minha própria atividade aquilo que eu já fiz e deu certo, aí se torna um processo de venda. Aí depois a capacidade de fazer com que o meu time replique aquilo que eu faço, só que são pessoas próximas a mim, então a gente acaba formando uma cultura que aprende a fazer o que precisa ser feito. E depois o desafio de tornar aquilo replicável para pessoas que não vão estar comigo no dia a dia. Sim. Então esse é o grande desafio do educador e que a gente sabe que como corretor de imóveis, cada dia surge um novo desafio. Sim, exato. E Gui, eu vejo que tu traz sempre esse conceito do corretor alto padrão. Você comentou sobre isso, que depois evoluiu, né, para o Joga no Hard. Mas o que é ser um corretor alto padrão? É só aquele cara que vende um imóvel de 2, 3 milhões? Ou ele também serve para ser aquele corretor que vende um imóvel um pouco mais simples? Quando eu falo sobre corretor alto padrão, eu não falo sobre o padrão de imóvel que o corretor trabalha. Não importa se você vende imóveis de luxo ou Minha Casa Minha Vida, o teu papel como corretor de imóveis é oferecer uma experiência de alto padrão. E o que é uma experiência de alto padrão? É uma experiência onde nós, como profissionais, oferecemos a extensão dessa experiência, né, de atendimento em todas as etapas da jornada de venda. A gente se preocupa com todas as etapas da jornada de venda. Então, desde o primeiro contato ao fechamento do negócio, eu ofereço uma experiência de alto padrão ao meu cliente. É a forma como eu atendo, é a forma como eu faço o diagnóstico, é a forma como eu conduzo o atendimento, a visita, é a forma como eu conduzo a negociação, a proposta, a forma como eu trato o cliente durante a etapa de contrato, fechamento, pós-venda. Toda essa experiência deve ser uma experiência de alto padrão. Então, eu falo que o corretor de imóveis é a extensão da experiência que o imóvel proporciona ao cliente. É possível você visitar um imóvel de alto padrão e ter um atendimento terrível, assim como é possível você visitar um imóvel mais ou menos, e o mais ou menos não estou falando de padrão de imóvel, estou falando de imóvel ruim mesmo, sabe? Imóvel feio e tal. Sim. Só que às vezes você tem uma percepção positiva porque o atendimento foi legal. O carro do corretor estava limpo, o corretor era educado, o corretor estava bem vestido, falava bem, tinha conhecimento de mercado, soube demonstrar bem o produto, soube demonstrar os benefícios, as qualidades da região, soube tirar todas as dúvidas do cliente, estava com todas as informações na mão, ele tem conhecimento sobre os processos do mercado imobiliário. Eita, nós. Derrubei o microfone aí. Então, pelo corretor conseguir oferecer um alto padrão de experiência para o seu cliente, ele transformou aquele atendimento numa experiência de alto padrão. É mais uma atitude, um skill profissional do que propriamente o produto, né? Não é nem só uma skill, é uma série, é um processo, né? Sim. A gente volta a falar de processo, mas é uma série de habilidades colocadas em prática de forma replicável. Entendi. E sobre alto desempenho, que tu está falando, alta performance. Cara, sabe que um ponto importante, né? Eu falei sobre a história do Joga no Hard. Sim. E aí eu conto o storytelling da minha infância, de como é que eu cheguei ao jargão do Joga no Hard. Sim. Mas depois, quando eu fiz o evento Joga no Hard Experience,
por falar tanto em jogo no hard, eu entendi que eu precisava ensinar as pessoas a jogar no hard. E aí eu desenvolvi um passo a passo. São 3 passos para jogar no hard. Primeiro passo é a tomada de decisão. Primeira coisa que você tem que fazer, cara, iniciou o jogo ali, você tem que escolher. Você vai jogar no easy, médio, hard. Sim. E assim é na nossa vida. Tocou o despertador, tem a opção de colocar na soneca mais 5, 10, 15 minutos, ou você tem a opção de levantar e fazer o que precisa ser feito. Tu tem a decisão de fazer uma atividade física ou de não fazer nada. Você tem a opção de comer algo saudável ou comer uma bobagem. Sim. Ou talvez até fazer um jejum intermitente, que agora está na moda. Então, a gente sempre começa com a decisão. O segundo passo é o comprometimento. Porque depois que você tomou a decisão, agora você tem que se comprometer. E, independente do que diz o dicionário, para mim, comprometimento é abrir mão de tudo aquilo que não faz parte do caminho que me leva para o caminho que eu decidi seguir. Então, se eu tenho um objetivo traçado, se eu tenho um objetivo definido e um caminho traçado, comprometimento é tirar da minha frente tudo aquilo que não me leva para aquele objetivo. Certo. Isso para mim é comprometimento. E fazer o que precisa ser feito todos os dias. Terceiro passo é a execução com excelência. Cara, eu lembro da época do videogame, né? Tu escolheu ali jogar no hard. Beleza, agora tu se comprometeu, vai ter que jogar. Cara, e se tu não executar com excelência na primeira curva, tu vai bater. Sim. E tu vai perder o jogo. E assim é no mercado imobiliário. Se tu estudar, assistir os melhores conteúdos, assistir os melhores vídeos, aí tu cuida da tua alimentação, do teu sono, tu aprende sobre os processos do mercado imobiliário, tu chega 8 horas da manhã no escritório e aí começa a fazer ligação. Cara, se na hora de fazer a ligação, a tua ligação é meia boca, se teu contato com o cliente é meia boca, se tu não consegue proporcionar um bom atendimento, se tu não consegue demonstrar teu conhecimento, se não sabe conduzir o teu cliente naquela etapa, por exemplo, de uma oferta ou diagnóstico do cliente, não vai ter resultado. Sim. Então a execução com excelência faz parte desse jogar no hard. Né? Ele é uma etapa fundamental, porque no final das contas se trata daquilo que a gente faz. Então é decisão, comprometimento e execução com excelência. São os 3 passos aí pra gente jogar no hard. Só que é o seguinte, tu joga alguma coisa, cara? Jogo. O que tu joga? Jogo? Tu diz? Joga qualquer coisa. Padel, beach tênis. Não, tem alguma coisa que tu gosta? Natação. A natação a gente não consegue compartilhar. O futebol. Se eu te chamar para jogar um futebol, você vai se divertir, né? Certo. Você sabe que você vai se divertir, Sim. né? Talvez tu perca, talvez tu ganhe, mas no final das contas tu vai achar legal, né? Sim, então assim, o jogar no hard, ele traz de forma subjetiva, o jogar no hard traz de forma subjetiva o jogo, né? A diversão. Se você não gosta daquilo que você está fazendo, você dificilmente vai ser feliz jogando no hard. Sim. Porque quando a gente fala de jogar no hard parece algo difícil. Pô, eu vou tomar decisão, eu vou me comprometer, eu vou executar com excelência, eu tô no hard. Cara, mas olha só, se tu não jogar, se tu não lembrar que é um jogo que tu às vezes vai ganhar, às vezes vai perder, mas que tu precisa se divertir no processo, dificilmente você vai ser feliz jogando hard. Sim. E fala aqui alguém que teve burnout com 23 anos. Sim. Então, se você não gosta da imobiliária que você trabalha, sai. Se você não gosta do relacionamento que você tá, sai. Se você não gosta daquilo que você tá fazendo, cara, muda, velho. Porque a gente passa muito mais tempo no percurso do que, de fato, curtindo a vista da montanha. Sim, então, na linha chegada, acabou tua vida, meu irmão. Tu tem que aproveitar o tempo que te sobra, é o tempo que você está correndo aqui essa jornada da vida, né? Curtir o processo. Então, jogar no hard, ele remete a isso, a diversão, a você gostar do que você está fazendo. Então, não existe alta performance se não existir o gostar daquilo que você está fazendo. Tu pode ser disciplinado, tu pode fazer o que precisa ser feito, tu pode, né, ter decisão, comprometimento, execução com excelência. Tu vai jogar no mais alto nível que tu pode jogar. Só que se tu não gosta do que você está fazendo, cara, tu vai falhar. Sim, exato. E Gui, vamos falar um pouquinho do Advisor, que foi um grande mastermind. Eu, Murilo, eu tenho um nível de estudo aí dentro do marketing digital muito grande. Participei de alguns mastermind, participei de vários treinamentos, até acho que a gente já compartilhou de um treinamento juntos lá com o pessoal da Empíricos, o Copcamp, acho que tu comentou que tu já tinha feito, né? E eu até estava falando para o Felipe, é um ambiente hoje que eu me sinto um pouco desconfortável no Mastermind, porque é um ambiente que eu sinto que eu não tenho uma dominância. Então, eu tô lá realmente como um aluno. Eu até coloquei, quando o primeiro roadmap que eu fui, eu coloquei esse papel de parede, esse papel de tela aqui, ó, ouça mais, fale menos. Porque eu sinto, Murilo, né, com o meu know-how, com o meu conhecimento,
que é um ambiente que eu preciso escutar mais do que falar, porque ali eu preciso realmente input. Porque, cara, tem várias outras pessoas ali dentro, várias outras empresas, né, que representam empresas com anos de experiência. Então eu vejo que é um ambiente de muito conhecimento, sabe? E não só, por exemplo, vocês como educadores que trazem um conteúdo com muita excelência, mas como também as partilhas das pessoas que estão lá dentro são muito valiosas, né, Gui? Uhum. O Mastermind Advisors, cara, é um mastermind que busca reunir gestores e donos de imobiliária para compartilhar as melhores práticas de atuação no mercado imobiliário, tudo aquilo que vem funcionando ou aquilo que foi testado e não funcionou, para que possam tirar dúvidas sobre seus processos, fazer talvez troca de ideias a respeito de ferramentas, tecnologias, para que possa ter também um momento de descontração, de relacionamento com outras pessoas que, querendo ou não, de alguma forma estão caminhando na mesma jornada. Então o Mastermind ele proporciona essa aproximação, porque ele se dá ao longo de um ano com 4 encontros presenciais, mais um encontro online todos os meses, né? O encontro presencial ele tem uma estrutura onde a gente tem palestras ministradas por mim e pelo Felipe, por convidados especiais que trazem temas que a gente considera relevante para o nosso grupo de mentorados, né? de pessoas do Mastermind, além de sempre provocar que um dos participantes do Mastermind também venha compartilhar algo que faça sentido, algo que tenha sido colocado em prática e validado e que funcione, que faça sentido ele compartilhar com o restante do grupo. E como nós temos esse encontro ao longo de um ano, as pessoas vão criando relacionamento, ficando cada vez mais confortáveis de compartilhar também suas dores. Porque eu acho que quando a gente participa de um evento mais superficial, a gente quer mostrar que a gente é bom. Sim. A gente quer mostrar que a gente também é cacique. Agora, quando a gente vai criando relacionamento, né, considerando que o gestor ele é um profissional, uma pessoa que ela é solitária. Sim. Ela tem poucas pessoas para chorar. Porque do teu lado, os teus pares no mesmo mercado são teus concorrentes. E você tem pouca oportunidade de conhecer outras pessoas em outros lugares. A maior parte dos eventos que você participa são eventos generalistas, não são eventos voltados no mercado imobiliário. Então, aqueles que são mais superficiais e tu não tem ali um ambiente de conforto para compartilhar a tua dor. Então, o Mastermind ele também é um momento de você chorar tuas pitangas, né? Sim. E ter outras pessoas que vão dizer assim, cara, eu tenho esse problema também. Né? Então, parece tão distante, parece que é só nós que estamos passando por isso e tu vê que na realidade não. As empresas têm problemas parecidos. Isso, então a gente bebe de diferentes fontes, adquire conhecimento, troca sobre as melhores práticas e volta para casa renovado. Por quê? Porque tu vem com incentivo sabendo que você está melhor que muita gente em alguns aspectos, Sim. Você tem muito a aprender também e você já volta com uma série de coisas que você consegue colocar em prática no dia seguinte na tua imobiliária que vai fazer aquilo ali virar o teu jogo. Porque quando a gente fala do empresário, do gestor, diferente muitas vezes do corretor, o que ele precisa às vezes é um ajuste fino. Uhum. Principalmente o pessoal que vai para o Mastermind, que é um grupo seleto de empresários e gestores, são grupos que precisam de ajustes finos. Alguns têm uma visão que, cara, tá tudo errado na minha empresa, quero mandar todo mundo embora. Outros não, a empresa está rodando muito bem, mas mesmo assim quero mandar todo mundo embora. Mas apesar dessa percepção, a maior parte deles precisa de ajustes finos. Sim. A imobiliária já está rodando, já está dando lucro, uma coisa funciona. Cara, o que eu preciso fazer? Ajustar aqui. Que às vezes vai permitir que uma empresa cresça 20%, 30%, 40%, 50%, 100%, né, ao longo de um ano, por exemplo. Então, é um resultado muito significativo com pouco esforço, muitas vezes, né? Ou com menos esforço, por quê? Porque tu, ao invés de aprender com erro, tu aprende com uma troca de experiência. Então, acho que funciona muito bem, assim, é um programa que eu tenho muito prazer em fazer, né? Em proporcionar, né? E aprendo muito, porque no final das contas, como educador, eu estou ali para ensinar. Mas, no final das contas, pelo fato de eu estar viajando em todos os lugares do Brasil e agora até fora do Brasil, eu tenho a oportunidade de beber de diferentes fontes, adquirir esse conhecimento e somar a prática que eu tenho no mercado imobiliário com a prática de vários corretores e gestores do Brasil e do mundo inteiro e levar isso para os meus alunos. Então, quando eu ensino algo para alguém, eu não estou ensinando aquilo que eu aprendi como corretor. Eu estou ensinando aquilo que eu aprendi como corretor, aquilo que eu aprendi como educador, ou seja, estudando também para poder ensinar, e aquilo que eu aprendi com diferentes profissionais do Brasil e no mundo inteiro. É que, na verdade, as conexões que tu acaba fazendo, tu acaba trazendo para o teu ecossistema. Né? Exato. Então, o Advisors, acho que esse programa que a gente... é o programa mais completo assim, que a gente tem, e sou muito feliz com esse grupo aí que a gente legal. Agora,
deixa eu te falar sobre essa tua percepção, né? De, pô, eu chego lá e às vezes eu não me sinto... Fico mais acuadinho. Acuado, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Murilo, uma experiência pessoal. Eu quero ser sempre o mais burro da mesa. Sim. E eu me sinto até entediado quando eu não sou. Sim. Porque quando eu vou buscar lugares para eu frequentar, eu quero buscar lugares que vão permitir que eu acesse um novo nível de crescimento da minha vida em qualquer área. Sim. Seja financeiro, espiritual, mental. Então eu quero lidar com pessoas com mais dinheiro do que eu, quero lidar com pessoas mais inteligentes do que eu, quero lidar com pessoas mais espiritualizadas, intelectualizadas, mais preparadas, né, mais prósperas. Por quê? Porque eu sei que são essas pessoas que vão permitir que eu vá para o próximo nível. Sim. Porque a gente cresce pelo que a gente aprende, pelo que a gente ensina, pelo que a gente faz, mas pelas pessoas que a gente convive, que de alguma forma incentivam, motivam, mostram que é possível, trazem seu conhecimento, sua maneira de pensar. Eu sempre gostei muito de estudar pessoas, sempre gostei muito de estudar comportamentos, gostei muito de estudar o que as pessoas fazem, como elas fazem para atingir o resultado que elas atingiram. Então eu gosto muito de ler biografia, gosto de estudar muito sobre história, porque eu começo a entender o mecanismo que existe por trás do resultado que a gente vê na superfície. Sim. Então, quando eu sei que eu sou o mais burro da mesa, eu sei que alguma coisa eu vou aprender ali. Né? Não é por interesse. Não, eu estou ali me capacitando para eu crescer para o próximo nível, mas também eu venho com uma bagagem para entregar para aquelas pessoas que estão ali algo que talvez faça sentido. Cansei de sentar em mesas em que eu sabia que eu era a pessoa que menos sabia, mas de alguma forma eu consegui contribuir. Com certeza. Então, acho que é importante isso, né? Sim. Da mesma forma como a gente vai buscar mesas em que a gente sabe que nós somos talvez o menos capacitado, né? Ou às vezes, eu sou que tem menos conhecimento, menos prática, menos experiência, mas é importante a gente sempre desenvolver bagagem, porque às vezes é algo que a gente consegue contribuir para essas pessoas, que faz com que a gente se conecte com essas pessoas e permita que a gente tenha mais acesso a elas. Perfeito, perfeito. E é isso, né, Gui? Cara, eu vejo que é um 360 mesmo hoje, o que você abraça, não só a parte da venda imobiliária, como você fala, não é só o guru, né? Uhum. Tu também está na prática ali no dia a dia, mas também está auxiliando o mercado, que isso eleva o nível do mercado em si. O teu conteúdo acaba elevando o nível do mercado, que eu acredito que hoje essa que é a grande ideia principal para nós, né? Evoluir o nosso mercado para não ter... Claro, isso já vem mudando, mas tu pega 5 anos atrás, 10 anos atrás, o corretor era meio que uma chacota. Hoje a gente já tem um corretor um pouco mais especializado, imobiliárias mais especializadas, justamente por esses padrões, né? Murilo, o meu propósito é elevar o nível do mercado imobiliário através da educação. Porque eu acredito que a sociedade coloca os corretores de imóveis todos dentro do mesmo pacote, Sim. dentro da mesma gaveta. E aí eu estou na mesma gaveta do que aquele corretor que não estuda, que não se prepara, que não atende bem o seu cliente. Para a sociedade, eu sou corretor de imóveis como todos eles. E eu sempre me apresento como corretor de imóveis. Eu não sou broker, eu não sou consultor imobiliário, eu não sou agent, real estate agent. Eu não sou nada disso, eu sou corretor de imóveis, cara. Sim. Agora, se todo mundo vai me colocar na mesma gaveta daquele corretor que não se prepara, que não oferece uma boa experiência, que não é um bom profissional em termos éticos, morais e em termos de conhecimento e prática, eu vou fazer o quê? Eu decidi trabalhar para educar os corretores de imóveis para que essa gaveta seja valorizada. Sim. Para que a sociedade nos veja de uma forma diferente. Nos veja como profissionais capacitados, porque nós somos profissionais multi-skills. Sim. Nós somos profissionais de multi-habilidades. A gente precisa ter conhecimento sobre mercado imobiliário, a gente precisa ter conhecimento sobre venda, ter conhecimento sobre pessoas. Aí sobre pessoas a gente está falando, eu já fiz curso, eu tenho formação em coaching, eu tenho formação em programação neurolinguística e formação em análise comportamental. Além de ler diversos livros sobre esse tema, assistir vídeos sobre esse tema, participar de cursos relacionados a isso. Faço diversos cursos de inteligência emocional para que eu possa me conhecer mais e dessa forma consiga conhecer mais o ser humano e aí poder proporcionar um atendimento melhor. Sim. Então, é parte do desenvolvimento que um corretor de imóveis pode adquirir, né, desse nível de habilidade, porque ele vai fazer um atendimento melhor. E aí a gente precisa ter conhecimento também sobre matemática financeira, sobre direito imobiliário, sobre, quando a gente começa a conversar com profissionais, com clientes, né? Quando a gente começa a conversar com clientes de diferentes áreas, a gente vai falar com médico, a gente vai falar com advogado, a gente vai falar com agricultor,
Quanto mais bagagem cultural você tem para conversar com essas pessoas, mais você tem chance de se conectar com elas. Com certeza. Então a gente precisa se desenvolver também culturalmente. A gente precisa viajar, conhecer lugares. Você está conversando com um cliente, daqui a pouco ele fala da França, ele fala de um lugar na França, e daqui a pouco você fala que, pô, eu conheço aquele lugar. Né? Então daqui a pouco você está falando com um cliente que traz um contexto histórico, aí você fala, não, você daqui a pouco debate sobre isso com o cliente. Então, quanto mais conhecimento a gente traz na nossa bagagem, mais repertório a gente tem para se conectar com as pessoas. E isso é um grande diferencial para o corretor de imóveis. Sim. E aí, considerando que a gente carrega tudo isso, como é que a nossa profissão não vai ser valorizada, cara? Então, o meu propósito é levar a educação, meu propósito é elevar o mercado imobiliário através da educação do profissional que atua nele, seja o corretor, seja o gestor. Então, quando eu estou educando o corretor de imóveis, eu estou beneficiando todo o mercado, porque vai ser melhor para o corretor que vai vender mais, vai ganhar mais dinheiro, vai ser melhor para o gestor e dono de imobiliária, porque ele vai conseguir crescer e desenvolver o seu negócio e isso beneficia o nosso país. Ele vai ser melhor para a construtora, né, o incorporador, porque ele quer bons profissionais vendendo o produto deles, vai ser melhor para o proprietário do imóvel que está precisando de dinheiro e às vezes, né, quer ter uma boa experiência na venda do seu imóvel. E vai ser bom para o cliente final que está comprando o imóvel lá, quer fazer um bom investimento, quer realizar o sonho da casa própria. Então, a gente beneficia, cara, uma parcela da sociedade. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar um pouco do meu mundo. Né? O meu mundo hoje é o mercado imobiliário e eu estou aqui para, de alguma forma, elevar esse mercado com o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho e com as conexões que eu sou capaz de criar com todas as pessoas incríveis que eu conheço no mercado. Perfeito, Gui. E eu não sei se eu já comentei contigo, né? Eu sou sócio hoje de uma agência de marketing também, nós temos aí 18 clientes ativos, tanto consultoras como imobiliárias. E sabe qual que é a minha maior dor como sócio de uma... Hoje eu não estou mais no operacional, né? Quem cuida dessa parte é minha esposa. Mas sabe qual que é a maior dor da agência? É a imobiliária chegar e querer sair do contrato que temos, justamente porque ela espera da agência de marketing vendas. Sendo que talvez o que realmente ela precisasse, e eu conecto muito com essas tuas ideias, é justamente ela precisava de um processo comercial. Porque o marketing só tem a função de gerar oportunidades, de trazer visibilidade, certo? A partir do momento que tu gera visibilidade, que tu desperta interesse em alguém, tu precisa de um processo comercial que vai consolidar tudo aquilo que a gente vem conversando dentro do Mastermind, dentro do teu conteúdo, né? Que é de fato tu saber a taxa de conversão, como o Felipe sempre fala, trazer previsibilidade para dentro do teu negócio. É justamente tendo esses processos muito bem definidos. Então hoje, algumas empresas rodam perfeitamente, mas outras eu percebo essa dor do mercado de não ter uma especialização. Por isso que eu compacto muito, Gui, com o teu conteúdo, com a tua forma de lidar com o mercado, porque eu vejo que, cara, esse é o caminho ideal. Se as empresas não tiverem processos, e até hoje, né, nós vemos que Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, o nome já é muito forte, acaba ocorrendo algumas vendas porque as imobiliárias sofrem vendas, não fazem vendas. A partir do momento que tu tem um processo bem definido, com toda aquela jornada que tu traz no teu conteúdo, que é fantástico, tu começa a entender de fato de onde vem a venda. Tu consegue replicar aquela venda mais de uma vez. Tu não faz aquela venda uma única vez e tu não sabe o que aconteceu. Tu consegue replicar e melhorar e mudar canal e aumentar o teu budget de marketing, enfim. O que vende é processo comercial. Exato. Marketing gera oportunidade. Guilherme, mas eu estou atendendo 100 clientes para fechar uma venda. Ótimo, agora você tem um dado. Através desse dado você vai compor métricas. Através dessas métricas você vai compreender que ações você precisa tomar para que você possa ter um melhor resultado. Tanto no que diz respeito ao comercial, quanto no que diz respeito a marketing. Então, se você não vende, a culpa não é do marketing. Se você não vende, a culpa é do comercial. Sim. Agora, se você não gera oportunidade, a culpa é do marketing. Agora, o que a gente vai fazer para melhorar essa equação? Onde eu tenho um maior número de oportunidades, eu tenho um melhor número de qualificação, eu tenho um maior número de visita, de proposta, de fechamento. Ah, tá. Então a gente vai fazer uma combinação aqui, uma combinação de estratégias de marketing somada a um processo comercial. Então agora, dono de imobiliário que bota a culpa no corretor, porque o corretor não vende, muitas vezes a culpa é do gestor da imobiliária que não construiu o processo. O corretor que bota a culpa na imobiliária que não vende, geralmente também a culpa pode ser do corretor que não está executando o processo da forma correta. Exato. Então, no final das contas, é isso, né? A imobiliária e o corretor não vendem tanto quanto gostariam, um terceiriza a culpa para o outro, os dois não vendem e aí juntos eles se abraçam e botam a culpa no marketing. O processo é esse. E outra coisa, eu percebo também que, por exemplo,
a concorrência, vamos comparar há 4 anos atrás, eu lembro que eu fazia umas campanhas bem sintetizadas, bem simples, e cara, era batata, era chuva de venda porque não tinha tanta concorrência. Já existia algumas imobiliárias que faziam ali um anúncio ou outro, mas a concorrência que nós vemos hoje, cara, também exige esse nível de preparo das empresas, porque não é mais igual antes, que tu subia uma campanha e era só enviar o Pix para o cliente que ele já fazia o pagamento, porque não tinha uma concorrência. Hoje o cliente ele já tem muitas opções, ele escolhe o corretor, na verdade. E aí vem a questão do processo, do alto padrão, do alto desempenho do corretor, mostrar excelência no atendimento para realmente ter resultados, né, Gui? O processo de vendas ele precisa ser um processo vivo, que se transforma à medida que o mercado ele muda. E aí, como é que a gente sabe que o mercado está mudando? Através da mudança das nossas próprias métricas de desempenho. Então, o processo de vendas que funcionava há 30 anos atrás não funciona hoje. O processo de vendas que funcionava há 11 anos atrás, quando eu entrei no mercado imobiliário, não funciona mais hoje. Sim. Por quê? Porque o mercado mudou. Há 11 anos a gente não tinha YouTube, a gente não tinha Instagram gerando campanha, não tinha Facebook, não tinha gerenciador de anúncios do Meta. Sim. A gente não tinha nada disso, cara. O que a gente tinha há 11 anos atrás? Não se usava, cara, site se tinha por obrigação. E aí começou aquela era dos portais e que ainda as pessoas ainda investiam um pouco, vinha um pouco de lead, mas como sabe que percebiam que a taxa de conversão era muito baixa, né? Sim. Veio um monte de lead furado que nem dava atenção para aquilo, cara. Há 11 anos as pessoas não queriam receber leads. O corretor não queria receber lead há 11 anos. Por quê? Porque era um monte de coisa furada, era um monte de gente que não evolui. Depois, quando ele começou a perceber que saíam negócios dali, opa, vamos dar atenção, quero mais lead. Né? O que o corretor queria? Ele queria estar num plantão para captar um cliente numa vitrine, porque ali ele ia fazer a venda dele. Aí ele esperava o dia que ele ia ter sorte de entrar um cliente que ia decidir comprar. Mas aí ele fazia o plantão com essa esperança. Hoje o corretor ele não quer fazer plantão, mas ele quer o lead de internet. Então os tempos mudaram, a forma de captar cliente mudou, a forma de consumir mudou e os processos comerciais eles precisam ser ajustados. Perfeito. Agora, qual que é o papel da imobiliária nesse sentido? Sentar com o seu time, olhar para a sua jornada de atendimento. Qual que é a jornada de atendimento? A jornada começa lá desde o planejamento, onde tu define qual que é o teu nicho, quando tu define qual que é o teu PCI, quando você define qual vai ser o teu processo de prospecção de clientes, né? Então você define quais são os seus canais de aquisição de cliente. A partir desse momento você entende qual que vai ser o processo de atendimento para cada um desses canais, porque não é o mesmo. O cliente que entra através de um anúncio de placa, uma placa no imóvel, no apartamento, numa casa, não é o mesmo atendimento do cliente que entra no plantão. Sim. Então desenha o processo, cara, vamos lá, primeira etapa desse funil, pega lá o teu pipeline de atendimento, que tu tem lá as etapas divididas em lead, talvez contato, ou talvez atendimento, aí depois tu tem talvez agendamento ou não tem, aí tu tem a visita, tu tem proposta, tu tem contrato, tu tem, sei lá, quais são as suas etapas do teu pipeline. Pega cada uma dessas etapas e desenvolve processos para cada uma delas. Scripts, Guilherme, mas script engessado, tá bom, querido. Talvez o script seja engessado. E aí você acha que isso pode limitar o teu corretor. Mas pior do que você limitar o teu corretor em cima de algo que foi validado e seja replicável, é você deixar ele fazer do jeito dele e o jeito dele não ser bom. Sim. E eu tenho uma analogia nessa ideia aí que tu está trazendo do corretor marinheiro e o corretor pirata. Tu já ouviu essa analogia? Não. O corretor pirata, cara, é aquele cara que ele faz sempre na tentativa e erro. Ele sempre está tentando uma coisa diferente, ele sempre está tentando fazer algo mirabolante, ele nunca segue um processo. Já o corretor marinheiro, cara, é aquele cara que desde a hora que ele acorda, ele já tem procedimentos a serem cumpridos. Desde a hora que ele vai vestir a roupa dele, ele tem que seguir um cronograma. Eu não sei se tu sabe, mas no meio militar, tu tem uma forma de tu se vestir. Primeiro tu começa colocando a calça, certo? Cueca, calça, enfim, coloca o teu tênis para depois tu colocar a tua camisa. Porque se tu for colocar primeiro a camisa e depois o tênis, tu vai amassar a tua camisa. Então, se você segue processos, cara, tu vai ter um caminho brilhante. Agora, se tu vai na tentativa e erro, tu nunca vai saber o que está acontecendo no teu processo. E você não consegue replicar, porque você pode ter um corretor que performa muito bem, só que você não consegue fazer com que o resto do time performe bem. Você não consegue testar o que está dando certo, porque, esse aqui está dando certo, mas você não sabe por que deu certo. Não sabe quais foram os fatores, as variáveis que fizeram aquilo ali dar certo. Então você não consegue medir. Você não consegue medir onde é que está o gargalo, onde é que ele está errando. Porque eu sei que ele não está vendendo, mas por que ele não está vendendo? Então, a minha sugestão é,
Desenvolva uma jornada de atendimento através do teu próprio pipeline, do teu fluxo de atendimento que você tem lá no teu CRM. De acordo com as etapas que você tem, em cada uma dessas etapas você desenvolve o processo. O que o corretor tem que fazer? Entrou o lead, o que ele faz? O que ele fala? O que ele pergunta? Que informações ele precisa extrair? Ele liga, ele manda mensagem. Se o cliente não atender, o que ele faz? Qual que é o fluxo de cadência? Como é que ele segue dessa forma? Em quanto tempo ele entra em contato? Quanto tempo ele entra em contato com o lead? Quantas vezes ele vai entrar em contato? O que determina se esse lead está qualificado para passar para a próxima etapa? Qual que é a SLA, né, que é esse acordo que você tem para você transferir a posição do lead? Qual que é o acordo que você tem? Qual que é a diretriz que determina que ele pode passar para a próxima etapa do teu funil? Né? Então, tu deixa isso aí claro para o corretor, para que todos os corretores eles saibam o que ele precisa fazer, o que ele precisa falar, se for o caso de descartar, qual que é a regra para ele descartar, ele tem que ter clareza disso. E vai fazendo em cada uma das etapas. Atendimento, como é que ele envia a oferta? É link? É mensagem de texto e manda as fotos separadas? Não, ele manda quantas fotos? 30 fotos? 2 fotos? 1 foto? Não, ele não manda por foto, ele tem que ir só pessoalmente. Ele já marca a visita, da visita ele vai mostrar o imóvel pessoalmente. Não, ele vai mandar por e-mail, sei lá, 112 e-mail. Sim. Então, determina, Guilherme, mas eu não sei qual que é o melhor. Eu também não sei. Testa. Porque o meu mercado pode ser diferente do teu, a forma como eu faço pode não ser a melhor para o teu negócio. Então vai lá, testa link. O que vai fazer com que você entenda que está funcionando? As pessoas estão dando feedback sobre os imóveis, eles estão abrindo os links, eles estão marcando visita. Pô, não está marcando visita, tu está com erro na oferta. Sim. Talvez mandar link não está funcionando. Não, está marcando visita, está dando certo. Então segue com o link, está tudo certo. Não, eu mando mensagem, mando foto. O pessoal está abrindo as fotos? Eu mando vídeo, eu mando um PDF. Cara, vai testando, vê o que funciona, aquilo que funciona tu replica. Tá? Então testa por tempo suficiente que você tenha amostra para determinar que aquele ali é o processo oficial. E quando você percebe que aquele processo não está funcionando, aí você vai lá e troca o processo, aprimora o processo para que funcione, para que todo mundo do time consiga fazer o que precisa ser feito. E cada uma das etapas você vai fazendo isso. A etapa de atendimento, a etapa de oferta, a etapa de visita, como é que você faz a visita, como é que você apresenta o imóvel, como é que você recebe o cliente, como é que você encerra a visita, proposta, né? Como é que você puxa a proposta, como é que você conduz a negociação, como é que você manda a proposta, como é que você recebe a proposta, como é que você faz a devolutiva, é pessoalmente, é por ligação, é por mensagem de texto, é por videochamada, qual que é a regra? Então o dono da imobiliária ele espera que o corretor acerte, só que nem ele sabe qual que é a melhor forma de fazer, ele não testou, ele não se dispôs a testar para isso, e às vezes ele nem sabe que é necessário testar para que possa ser validado aquele processo. Então, em cada uma das etapas você desenvolve quais são os processos, qual é o script que o corretor deve seguir, e a partir daí tu tem um padrão que vai ser aprimorado ao longo do tempo. E aí esse processo ele se torna vivo, essa jornada ela se torna viva. Tu quer ver um grande erro que eu percebo no mercado, o pessoal que atende lead, o que acontece? O corretor recebe o lead, aí o lead já pede uma informação do imóvel, o corretor já tem aquela ânsia, cara, de mandar o produto mais rápido possível. Ele nem conversou ainda com o cliente, ele nem entendeu o diagnóstico, nem entendeu as necessidades. A gente fala muito do método Bunch, né? De entender o básico. O Bunch é um básico, na verdade, né? Sim. É tu entender o básico para tu conseguir fazer o quê? Ter uma conexão de tu mostrar um produto que conecte com o cliente para tu conseguir uma abertura maior. Então eu vejo que o pessoal se perde muito. E processo básico, né? Nada muito mirabolante. Então o mercado realmente, se não tiver essas etapas muito bem definidas, né, Gui, acaba sofrendo muito. Com certeza. Eu vejo que também, fazendo um paralelo, né, olhando pela perspectiva do corretor de imóveis, quando eu fui começar a trabalhar com educação, eu comecei a olhar para aquilo que eu fazia para eu tentar explicar como aquilo pode ser replicável. E aí eu disse, cara, como é que eu posso ensinar as pessoas a vender com recorrência, né? E eu entendi que eu cheguei, analisando aquilo que eu faço, eu cheguei a 3 pilares para vender com recorrência. Efetividade, gestão e constância. Efetividade, a minha capacidade de encurtar a jornada de venda através da assertividade no atendimento. Então eu pego esse processo de atendimento, sou efetivo em cada uma dessas etapas, encurtando cada uma dessas etapas através da assertividade. Então esse primeiro pilar está dado check. Depois eu vou para o segundo pilar, que é a gestão. Eu ser capaz de fazer isso de forma simultânea. Porque eu não vou conseguir fazer um atendimento, cumprir esse atendimento e partir para o próximo. Eu nunca vou vender de forma recorrente se eu fizer dessa maneira. Sim. Eu preciso estar atendendo o Murilo, que está na etapa inicial, a fulana, que está na etapa intermediária, o ciclano, que está na etapa final.
do processo de atendimento. Então, eu tenho que ser capaz de gerir meus clientes para que eu consiga seguir esse processo de forma simultânea. E, por fim, constância, né? Eu falo que ações constantes geram resultados constantes. Você nunca vai ser frequente nos seus resultados se você não for frequente nas suas atitudes diárias. Então, a venda recorrente, ela se dá através da recorrência daquilo que você faz todos os dias. Né? Então, efetividade, gestão e constância são os 3 pilares para vender com recorrência. Então, eu ensino isso para os corretores de imóveis, né, para ele olhar para esses 3 pilares. Um deles está nessa parte de efetividade, que aí vem o que nós estávamos falando aqui sobre ele olhar para a jornada de venda, seguir processo para que ele se torne cada vez mais efetivo, mas tem outras coisas que são importantes. Ele conseguir atender os clientes de forma simultânea e, posteriormente, ele ter a capacidade de gerir-se emocionalmente para ele fazer o que precisa ser feito todos os dias, né, com comprometimento, decisão, comprometimento, execução com excelência, que eu falei anteriormente. Então, resumindo, vai usar CRM. Isso, resumindo, usa o bendito CRM. O Gui, cara, queria te agradecer demais por essa conversa muito engrandecedora. E, cara, queria pedir para tu deixar umas últimas palavras pro pessoal que ouviu nós até aqui. Murilão, obrigado pelo convite, parabéns pelo escritório incrível que vocês têm aqui. A cidade de Porto Belo, onde vocês atuam, principalmente junto com Itapema, uma cidade que vem crescendo, se desenvolvendo muito, e vocês são referência, né, através do escritório de arquitetura que abre o braço da imobiliária, vocês são referência aqui na região. Então, o trabalho que vocês vêm desempenhando aqui se consolidou ao longo do tempo, a ponto de se transformar num braço que é a imobiliária que você vai atender cliente investidor que vem comprar nessa região, que é uma região tão próspera, né? Então, uma cidade que está crescendo muito, que pode contar com vocês aí para proporcionar um atendimento de qualidade que eu tenho certeza que vocês oferecem. Obrigado pelo convite. Cara, que palavras finais, né? Acho que um pouco do que eu falei do Jogue no Hard, que é o que se tornou o bordão, né? É aquilo que eu levo para minha vida todos os dias. São as escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo, o quanto eu estou disposto a me comprometer a fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias. E isso é muito interessante porque sabe que muitas pessoas elas não alcançam o sucesso que elas desejam porque elas não acreditam que elas merecem. Sim. Essa falta de merecimento faz com que a gente se sabote, a gente crie sabotadores. Às vezes sabotadores são externos, onde a gente se coloca em situações em que a gente se prejudica de fato e que não consegue avançar por conta daquela situação que a gente se colocou. E às vezes são sabotadores internos, são aquela voz que a gente deixa crescer dentro da nossa mente que faz com que a gente se coloque em situações inadequadas ou tome atitudes erradas, enfim. E aí, quando a gente faz o que precisa ser feito, independente da nossa vontade ou da nossa disposição, a gente aumenta essa barra do merecimento. Sabe, quando eu sei que naquele dia eu tô cansado, pô, é sexta-feira, é final do dia, mas eu vou continuar fazendo ligação, é segunda-feira, eu tô com preguiça aí porque passou o final de semana, mas eu vou fazer os follow-up dos clientes que eu atendi no final de semana. É quando, cara, acontece uma tragédia, né? Eu falo que no dia que eu perdi minha avó, a pessoa que basicamente me criou, minha mãe me teve com 17 anos de idade, eu nasço de uma criança, né? E a minha avó, ela teve uma responsabilidade muito grande sobre a minha criação, embora tenha sido criado sempre pela minha mãe também, e que tenho um excelente relacionamento com ela até hoje. Mas minha avó me faleceu há 2 anos. Quando minha avó faleceu, na parte da noite, inclusive eu estava dando uma aula de mentoria online no momento que aconteceu, passo pelo procedimento, né, de velório, a noite inteira, a madrugada dentro, e no dia seguinte a gente finaliza o processo por volta do meio-dia. E naquele dia eu tinha uma palestra para 500 pessoas para o Cresci de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. O Cresci, sabendo da notícia, me liga perguntando se o evento ia acontecer. E eu digo, não existe a possibilidade de eu não estar presente nesse evento. Então no dia que eu perco a pessoa mais importante da minha história, eu estou palestrando para 500 pessoas. Eu tinha disposição, tinha vontade, de forma alguma, cara. Eu queria ficar em casa chorando a semana inteira. Mas eu não tinha essa alternativa. E quando eu me coloco numa situação como essa, aumenta a minha barra de merecimento. Eu entendo que tudo aquilo que eu vou colher da minha vida, eu mereço, porque eu faço por merecer. Então, a gente não precisa chegar em situações tão drásticas para fazer o que precisa ser feito. A gente tem essa escolha todos os dias em pequenas coisas que fazem com que a gente aumente essa barra de merecimento. Então, se comprometer, ele permite que a gente aumente a barra de merecimento, tirar os sabotadores da frente e com isso a gente começar a acreditar mais na gente mesmo.
E a execução com excelência, né? Fazer com bem feito, fazer com maestria. A gente nunca vai fazer de forma perfeita, né? Sim. A gente não é perfeito, mas quando a gente está numa busca de melhoria contínua, algo incrível acontece, cara. Quando a gente olha para o lado, a gente passou léguas de concorrência, de qualquer coisa do tipo. Então, é fazer com o coração íntegro, né? Em todos os aspectos, com vontade, com amor, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente se propõe a fazer, que o resultado ele se torna uma consequência disso. Então, o jogar no hard, ele também remete a isso, né? A gente fazer com amor. Porque a gente tem prazer quando a gente faz com amor, né? Então, jogar no hard é ter prazer naquilo que a gente está fazendo. Se você não gosta onde você está, o que você está fazendo, as pessoas que você convive, provavelmente você está no lugar errado. Então, a jornada, ela precisa ser prazerosa. Só isso faz fazer sentido o caminho para o sucesso. Perfeito, muito bom esse teu ponto de vista. E Gui, então ano que vem, o Guilherme Volk Internacional. Poxa, cara, tu viu só? Esse ano tivemos palestras, palestras já em Portugal, né? Ah, já teve? Já, ano que vem tem de novo palestra em Portugal. Vamos ver se vamos para os Estados Unidos também. Estou com uma situação ali na Rússia também, conversando com o pessoal. Show de bola. Então, já tivemos aí a primeira palestra internacional, vamos para as próximas. Show de bola. Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Valeu!